Bom, pessoal, retomando aqui a parte de crimes que a gente está analisando de lei de abuso de autoridade, a gente viu aqui, paramos aqui no artigo, deixa eu só colocar aqui para vocês, no 12, né, salvo engano, isso, 12, que nós falamos de deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal e que, dá uma olhada aqui, também deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão preventiva à autoridade judiciária que a decretou também é, mas eu vou repetir, vai parecer cansativo, mas eu preciso que vocês acreditem em mim. Vai cair uma questão de prova na qual ele vai dizer que o delegado se esqueceu, que o documento extraviou. Gente, não é abuso de autoridade. O delegado, para incorrer no crime de autoridade, onde ele, olha aqui, deixa de comunicar imediatamente a prisão a qualquer pessoa, ou local onde encontra sua família, ou a pessoa por ali indicada, é abuso de autoridade. Olha, se o delegado deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa assinada por ela, com motivo da prisão, o nome dos condutores e das testemunhas, é abuso de autoridade. Se por um acaso for prolongada a execução da pena privativa de liberdade, se for prolongada a prisão temporária, a prisão preventiva, a medida de segurança, deixando sem motivo justificado e excepcionalíssimo de executar a ordem do alvará de soltura, também é abuso de autoridade, desde que seja feito com aquele dolo específico que nós vimos no começo da aula, beleza? Olha o outro crime aqui. O outro crime, pessoal, que nós temos é constranger o preso ou detento mediante violência grave e ameaça, a redução de sua capacidade de resistência a quem? Olha aqui. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido. Submeter-se a situação vexatória ou constrangedora não autorizada em lei. Eu obrigar ele a produzir provas contra si ou contra terceiro. Gente, aqui eu vou responder pela detenção de 1 a 4 anos sem prejuízo da pena combinada à violência. Se eu me utilizei de violência, eu vou responder, inclusive, por esta violência, tá? Olha só, essa situação de exibir-se ou ter seu corpo, a parte dele exibida, a curiosidade pública, ela é a situação de você pegar a cabeça do preso, tem lá a televisão, e você falar, ei, olha para cá, aparece aí, deixa eu te verem, né? Isso daí tá errado. Submeter o preso a uma situação vexatória, deixar ele nu em situações em que a lei não permite, um constrangimento à toa, desde que seja com dolo específico de prejudicar terceiro, outrem, de beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou de uma satisfação pessoal. Beleza? Olha lá. Muito bem. Aqui no artigo 15, pessoal, também bastante grave, por isso que eu tenho uma detenção de 1 a 4 anos. Quando eu falo bastante grave, é para vocês terem uma diferenciação entre essa pena de 1 a 4 anos e multa e 6 meses a 2 anos e multa, tá? Constranger a depor ou sob ameaça de prisão pessoa que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou sigilo, tá? Aqui, pessoal, nós temos algumas pessoas que o próprio Código de Processo Penal já determina que são obrigados a guardar sigilo. Aquelas pessoas que, por causa da sua função, ministério, ofício ou profissão, têm que guardar segredo. Quem é? O advogado, o padre, o médico, tá, pessoal? Outra situação aqui. Incorre nas mesmas penas quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Olha só o que acontece, o que a lei de abuso de autoridade trouxe. Antes da lei de abuso de autoridade, eu podia simplesmente falar para o cara assim, olha, você tem o direito de ficar calado, não produzir provas contra si durante o depoimento dele. E ele falou, olha, eu quero ficar em silêncio. Aí eu começo a perguntar, foi o senhor que matou o fulano? Aí ele fica em silêncio e você escreve lá. Ao ser perguntado se ele matou o fulano, escolheu ficar em silêncio e falar só perante o juízo. Aí eu continuava perguntando. O senhor utilizou essa faca que foi encontrada? Ele ficava em silêncio e eu consignava lá. Ao ser perguntado se utilizou a faca, ele não respondeu e pediu pelo direito de ficar em silêncio. Hoje, se eu fizer isso, isso é crime. De abuso de autoridade com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, possibilitando aqueles efeitos da pena condenatória, da sentença condenatória, que nós já vimos, indenização, inabilitação do cargo de 1 a 5 anos, né? E a perda do cargo, né? Isso pode acontecer comigo se eu fizer. Hoje eu digo para ele o seguinte, você tem o direito de ficar calado, falar só perante o juiz. O senhor quer utilizar do seu direito ao silêncio? Ele fala, quero, não quero falar nada. O que vai acontecer? Eu não posso perguntar mais nada, porque se eu
prosseguir no interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio, pena de 1 a 4 anos, tá? Eu aposto que ele pode vir e querer bagunçar a cabeça de vocês. O que eu indico? A maioria das penas é a pena de 1 a 4 anos. Então, decorem mais ou menos os crimes que são 2 a 6 anos, ou então faça uma tabela, né? 6 meses a 2 anos, coloque embaixo quais são os crimes, né? 1 a 4 anos, coloque embaixo quais são os crimes, porque ele pode fazer isso na hora da sua prova, né? Outra coisa, eu tomar depoimento de uma pessoa que tem optado por ser assistida pelo advogado sem a presença do patrono. Isso é abuso de autoridade também, tá? Também é abuso de autoridade. Olha só. Artigo 16, vem também um outro crime dentro da lei de abuso de autoridade, que é deixar de identificar-se ou identificar-se facialmente ao preso por ocasião de sua captura, ou quando deva fazê-lo durante sua detenção. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Por exemplo, o preso pergunta qual é o meu nome, eu digo que meu nome é Xuxa. Tá errado, me identifiquei falsamente. Ou então, não vou te falar meu nome não, porra. Pra que tu quer saber meu nome? Eu sou Estado, eu sou polícia, tem direito a saber o meu nome. Se eu não falar meu nome, se eu não me identificar corretamente, o que eu vou dizer para ele? É você abuso de autoridade. Beleza? Vamos lá. O preso tem direito à identificação dos responsáveis. Olha aqui. Por sua prisão, por seu interrogatório. Direito constitucional. É aí que vem, então, essa criminalização dessa conduta que nós falamos anteriormente. Olha aqui o artigo 18, pessoal, também da lei de abuso de autoridade, criminaliza o seguinte: submeter o preso ao interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Agora, o seguinte, eu não posso simplesmente ir lá, o cara tá preso, né? Já tá preso tem dias, e eu vou falar assim, quer saber? 3 da manhã eu pego esse animal aí para poder interrogar ele só para ele largar de ser bom. Não posso. Agora, se eu tiver prendido ele em flagrante 3 da manhã, eu posso sim ouvi-lo naquele momento. Por isso que tá aqui, ó. Salvo se capturado em flagrante delito ou se ele devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Aquele preso que está lá preso há muito tempo, ou qualquer outra pessoa, né? Que eu vá interrogar. E ela fala, não, o senhor pode me intimar 10 da noite, eu estou deixando aqui, posso ir lá 10 horas da noite, avisa o meu advogado, perfeito. Se ele deixar, tranquilamente. Se não, vai ser detenção de 6 meses a 2 anos. Olha aqui o artigo 19, senhores, também crime de abuso de autoridade, mas lembrem-se sempre, eu preciso ter aquele dolo específico, porque senão não vai ser crime de abuso de autoridade. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão, de suas circunstâncias, sua custódia. 1 a 4 anos e multa. Também vai incorrer na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, sendo competente para decidir sobre a prisão, deixe de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Então, o que vai acontecer? Se eu impedir, eu sou delegado de polícia, eu impeço o preso de formular um pedido perante a autoridade judiciária. Ou ele faz para mim que sou autoridade judiciária, mas eu sei que eu sou incompetente, mesmo assim eu não mando para o juiz competente, também é detenção de 1 a 4 anos e multa, desde que seja com um dolo específico de prejudicar, beneficiar ou qualquer circunstância relacionada a mero capricho ou satisfação pessoal. Perfeito? Olha lá. Olha o 20 aqui, gente. Baixa aí, filho. Olha o artigo 20, também da lei de abuso de autoridade. Ele diz que é crime impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal reservada com o preso e seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vai também responder por esse crime. Olha só, quando vocês forem fazer novamente a leitura desses artigos, eu indico muito que vocês leiam sempre os parágrafos únicos. Por quê? Porque ele vai te cobrar isso na sua prova. Porque ele vai falar assim, aquela pessoa que impediu o preso, réu solto, investigado de entrevistar-se pessoal reservadamente com o advogado antes da audiência, ou proibiu ele de sentar ao lado dele ou de se comunicar durante a audiência, vai ser qual pena? Aí você coloca 6 meses a 2 anos. Porque ele não colocou que é essa pena, ele só disse que vai incorrer nas mesmas penas do artigo 20. Então, fica ligado com isso. Depois, me cobre se isso não vem na sua prova. Ok? Ver o que mais que é importante. Olha aqui. Esse artigo 21, nós tivemos uma situação aqui no estado do Pará.
Esse artigo 21, ele foi uma novatio legis in melius. Na verdade, pessoal, ele melhorou a situação. Eu digo assim, é uma novatio legis in melius sui generis. Por quê? Nós não tínhamos uma tipificação criminal para isso quando nós tivemos o caso de Abaetetuba, né? Em que uma menina foi colocada, menor de idade, mulher, foi colocada numa cela com homens, né? Ela foi estuprada, ela foi espancada, foi um para acertar ali, né? Assim, pelo menos, se coloca a história, né? Mas, o que aconteceu ali? Naquele momento, aquela conduta foi tratada como crime de tortura com pena de 2 a 8 anos de reclusão. Tanto que perderam o cargo. Delegado perdeu o cargo, investigador perdeu o cargo, só na juíza, né? A juíza foi, inclusive, para uma vara da infância e da juventude naquela época. Né? Afastaram, mas depois ela assumiu uma vara da infância e da juventude. Né? E os policiais perderam o cargo. Né? Perderam o cargo. Foi tratado como crime de tortura. Foi reclusão de 2 a 8 anos. Quando veio a nova lei de abuso de autoridade, ele falou o seguinte, ele criminalizou essa conduta agora, ele trouxe uma tipificação, ou seja, nós não precisamos ter... a gente não precisou ter que pegar emprestado uma tipificação de outro crime, né? Não. Só que ele veio e melhorou. Manter pessoas de ambos os sexos na mesma cela ou espaço confinado, 1 a 4 anos e multa de detenção. Olha só. E vai incorrer nessa mesma pena de 1 a 4 anos se você deixar adolescente em companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Vocês estão vendo aí? Se você vê isso quando foi em Abaetetuba, foi tratado de uma forma mais grave do que é tratado hoje. Perfeito? Olha lá. Artigo 22 da nossa Lei de Abuso de Autoridade. Ele diz o seguinte, que é abuso de autoridade invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente a revelia da vontade do ocupante imóvel alheio, suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial, detenção de 1 a 4 anos e multa. Mesma pena quem coage alguém para deixar, para franquear o acesso, né? Com violência também. A pessoa que cumpre mandado de busca e apreensão após 21 horas ou antes das 5 horas. Tome muito cuidado, decorem isso. A gente sabe que o cumprimento da mandado de busca e apreensão ela tem que ser durante o dia, né? 5 da manhã, 6 horas da tarde. Essa aqui é a praxe da doutrina. Só que aí, pessoal, muita gente falou o seguinte, poxa, nós não temos legalmente um horário para cumprimento de busca e apreensão. Só que a lei de abuso de autoridade está dizendo que é abuso de autoridade se você cumprir após as 21 ou antes das 5. E muita gente começou a cogitar, falar, então eu posso cumprir mandado de prisão até 21 horas. Não, você não pode. Se você cumprir o mandado de prisão, o mandado de de busca e apreensão, numa casa, 7 horas da noite, não é abuso de autoridade, mas a prova vai ser uma prova ilegal. Entendeu, pessoal? Se você cumprir após as 21, além da prova que você pegou lá ser ilegal, você vai sofrer o abuso de autoridade. É isso que você tem que lembrar na hora da sua prova, tá? Claro, não vai haver crime se você fizer isso para prestar socorro para alguém, ou se você tiver indício de que está tendo algum flagrante delito ou desastre naquela residência. Perfeito? Deixa eu ver o que é mais importante. Olha aqui, artigo 23, também artigo 23, senhores. Ele diz o seguinte no artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, da coisa da pessoa, a fim de eximir-se da responsabilidade e de responsabilizar criminalmente alguém, 1 a 4 anos. É grave, entendeu? A pessoa que eximir-se da responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência, omitir dados ou informações ou divulgar dados e informações incompletos também vai por esse crime. É aquela situação de você modificar provas, né, para você tentar esconder o que você fez, entendeu? Isso aqui é uma fraude processual, tá bom? Olha aqui o artigo 24, gente. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar, pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Quantas vezes, por exemplo, que numa intervenção com resultado morte, a polícia pega o cara... Isso aí a gente já viu, já aconteceu em vários lugares. Pega o cara já morto, leva para o hospital para dizer que o cara morreu no hospital. E isso, se você constranger o médico para fazer isso, é crime. Entendeu? É crime.
porque você quer alterar o local e o momento da morte para prejudicar a apuração do crime. Isso aí também é crime na lei de abuso de autoridade. Olha aqui o 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Provas ilícitas, utilizar provas ilícitas, criar provas ilícitas, fazer uso de prova em desfavor do investigado com prévio conhecimento da sua ilicitude. Você é policial, você sabe que aquela prova é ilícita e você usa do mesmo jeito. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Olha o 27. O 27 diz: requisitar a instauração, olha só, ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício, detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar devidamente justificada. Isso quer dizer, o delegado de polícia que instaurar um inquérito, sabendo que a pessoa é inocente, abuso de autoridade. Entendeu? Desde que tenha aquele dolo específico que tem lá no artigo 1º, senhores. Esse 28 aqui, ele foi muito em cima daquelas represálias que, né, o Poder Legislativo quis dar em cima do então ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, né, quando teve a gravação de interceptações telefônicas divulgadas para a televisão, e isso agora passou a ser abuso de autoridade. Divulgar a gravação ou texto de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado. Detenção de 1 a 4 anos. Nós tivemos isso na época da Lava Jato, né? Isso aconteceu realmente. Então, aí agora vamos criminalizar essa conduta. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com fim de prejudicar investigado, 6 meses a 2 anos. Tá vendo aí, pessoal, que esse artigo 29, ele já veio fazendo uma redundância, porque não precisava dizer que era com fim de prejudicar o investigado, porque, na verdade, já tem a finalidade do dolo específico lá do artigo 1º. Olha o 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem sabe inocente. Olha a gravidade, 1 a 4 anos e multa. Lembrem-se, sempre detenção. Olha o 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado. Gente, às vezes instaura um inquérito contra você, gente, isso é uma dor de cabeça. O delegado fica procrastinando, só para você ter um inquérito. Ele sabe que está inocente, mas assim ele demora. 6 meses a 2 anos e multa, detenção. Nas mesmas penas, incorre quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do inquérito, o estende de forma imotivada. Ou seja, tem prazo, né? Não tem, eu vou estender mesmo assim, sem que seja com a decisão do juiz. Olha 32. Negar ao interessado, defensor ou advogado acesso aos autos, tá, gente? Detenção de 6 meses a 2 anos. Vamos lembrar lá da súmula vinculante número 14, que ela diz que é direito do defensor ter amplo acesso aos autos do inquérito, daquelas diligências, não as que estão em curso, mas aquelas que já aconteceram, tá bom? Isso é importante. Olha o 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive dever de fazer ou não fazer sem prejuízo ou amparo legal. Isso também é crime de abuso de autoridade, 6 meses a 2 anos e multa, ok? Olha o 36, pessoal. Veja aí o artigo 36, o que ele fala. Decretar em processo judicial a indisponibilidade, peraí, filho, de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado da satisfação da vítima da parte. A vítima tem uma dívida de 500 mil reais. O patrimônio ela é de 2 milhões. O juiz vai lá e bloqueia os 2 milhões. Epa, pera lá. Isso é abuso de autoridade. Entendeu? Por quê? Ele podia ter bloqueado só os 500 mil, que era o que era para pagar, né? Detenção, tinha 1 a 4 anos e multa. Olha o 37. Demorar demasiado e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, tribunais, tá? Com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Sabe o que isso acontece, pessoal? Isso daí é para poder penalizar, inclusive, os ministros do STF. Às vezes o processo está ali, tudo ele vai e pede vista. Fica 1 ano com o processo e aí acaba procrastinando. Eu estou falando do STF, não que eles fazem isso propositalmente, né? Mas
Porque a gente vê muito, o ministro Barroso pediu vistas do processo, né? Se for para procrastinar, crime de abuso de autoridade, 2 meses, 6 meses a 2 anos. Antecipar a realização antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações. O delegado não finaliza o inquérito policial, mas ele já divulga nas redes sociais dele que o fulano é culpado pelo crime que ele está investigando. Isso está errado. 6 meses a 2 anos de multa. Lembrem-se sempre, detenção, senhores, tá? O artigo 39 da Lei de Abuso de Autoridade já não fala mais sobre crime, vem falar sobre procedimento, ok? Vem falar sobre procedimento. O que eu quero que você anote no seu caderno? Coloque aí, do procedimento. Gente, é o seguinte, o procedimento quer dizer que eu vou aplicar o Código Penal, mas também cabe a Lei 9.099, entendeu? Cabe a Lei 9.099. Pode ser que caia lá na sua prova o seguinte, em razão da gravidade das condutas atribuídas na Lei de Abuso de Autoridade, não é possível a aplicação dos institutos descriminalizantes da Lei 9.099. Você vai dizer, está errado. Cabe sim a Lei 9.099. Isso é que é importante para a nossa prova. Perfeito, senhores? Olha só, eu deixei aqui, como já são 6h30, nós tivemos esse pequeno atrasinho por causa do acidente do meu filho, eu deixei para vocês alguns exercícios com comentários. Eu já vou encerrar, porque você tem que ter uma meia hora de estudo, de descanso, para você voltar para a sua aula presencial ou sua aula online, tá? Para os alunos do Fernanda Pérez, daqui a pouco começa a aula lá. Preste atenção. Nós passamos por toda a Lei de Abuso de Autoridade. O que eu preciso que você faça amanhã, tá certo? Você vai pegar este material, você vai refazer a leitura deste material, e inclusive vocês vão pegar essa parte de exercício comentado, vão ler cada exercício, já leia o comentário, veja por que está errado e esquematize esse comentário no seu caderno. Perfeito, senhores? Sim ou não? Tudo tranquilo aqui hoje com a nossa lei de abuso de autoridade? Tudo bem? Então, perfeito. Daqui a pouco eu já vou inserir a gravação no nosso Class. Quem não conseguiu assistir a aula de ontem, assista, porque já está no Classroom. E foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Amanhã, nesse mesmo horário, a gente volta para a gente tratar outro tema do nosso concurso. Beijos e fiquem com Deus.